Há três conceitos-chave aqui, senhor presidente, senhores ministros, que eu acho que merecem destaque e que estiveram no centro das nossas preocupações: desenvolvimento sustentável, mudança climática e transição energética. Falo um pouquinho sobre cada um deles e como ele nos inspirou no desenvolvimento desse pacto. O desenvolvimento sustentável, como todos nós sabemos, é um conceito à frente. A ideia de desenvolvimento como aprimoramento das condições de vida de uma maneira geral e acesso a bens materiais e imateriais, tradicionalmente tinha uma dimensão econômica com a geração de riquezas e uma dimensão social com a sua distribuição justa. Hoje em dia, agrega-se esse novo conceito. O desenvolvimento tem que ser sustentável, no sentido de que tem que preservar o meio ambiente e não pode exaurir os recursos naturais, comprometendo as próximas gerações. Esse é um conceito básico e hoje, no mundo contemporâneo, ele se insere dentro do contexto de mudança climática. Nós estamos vivendo um problema no mundo marcado, sobretudo, pelo aquecimento global. Até algum tempo atrás, esse problema era visto como um problema de proteção das futuras gerações. E agora nós olhamos para o Brasil, e além disso para o mundo, para ver que já não é mais, presidente, um problema das futuras gerações. Nós temos a maior seca, uma das maiores secas da história da Amazônia, nós temos sucessivas queimadas no Pantanal, nós tivemos as inundações trágicas no Rio Grande do Sul, que não foram uma fatalidade, mas sim produto de uma atuação humana na Terra e sobre o planeta que está causando esse tipo de consequências. O enfrentamento da mudança climática tem algumas dificuldades que nós precisamos superar. E a primeira delas, eu acho que nós superamos com a postura que todos nós adotamos aqui, que é superar o negacionismo. Ainda tem muita gente que não acredita que nós temos um problema real afetando a humanidade, apesar de a quase totalidade dos cientistas documentarem que é a atuação do homem na Terra que está produzindo essa consequência. A segunda razão é que o impacto dos comportamentos de hoje só vão se produzir daqui a 10, 20, 30 anos. E, portanto, muitas vezes falta o incentivo à política para atuar, porque a política se move por ciclos de menor prazo do que o impacto ambiental que se produz. E, em terceiro lugar, porque não existem soluções locais para esse problema. As soluções precisam ser globais. As emissões na China ou nos Estados Unidos não afetam só a China, a derrubada da Amazônia não afeta só o Brasil. Portanto, nós temos dificuldades e precisamos enfrentá-las para, como disse a ministra Marina, superarmos, sobretudo, o efeito estufa. E porque eu acho que, às vezes, as pessoas não têm a noção precisa do que se trata, o efeito estufa, dito de uma maneira muito simples, mas esse também é um momento didático, é mais ou menos o seguinte: a irradiação solar chega à Terra e é refletida de volta para o espaço. Parte dessa radiação, parte desse calor, fica retida na atmosfera por gases de efeito estufa que moram lá, e é imprescindível que façam isso porque mantém a Terra em temperatura compatível com a vida humana. O que aconteceu no mundo pós-industrial é que a queima de combustíveis fósseis, sobretudo, mas também o desmatamento e outros comportamentos, aumentaram de maneira exponencial a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. E isso aumentou a retenção de calor e é isso que vem produzindo as consequências que nós todos estamos vendo e que envolve também derretimento das geleiras e elevação dos oceanos com o comprometimento das cidades litorâneas em muito pouco tempo. Portanto, este não é um problema teórico e este não é um problema para as futuras gerações. Esse é um problema que nos afeta aqui e agora. E o Poder Judiciário, que eu aqui represento e saúdo meus queridos colegas aqui presentes, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli e ministro Flávio Dino, passou a intervir nessa matéria por três razões importantes. A primeira, pelo reconhecimento de que a proteção ambiental é uma questão de direitos humanos.
porque sem a observância de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, outros direitos humanos são afetados. E quem olhar para o Rio Grande do Sul verá que foi afetado o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à integridade física. Em segundo lugar, porque, como disse, muitas vezes há uma certa omissão da atuação governamental, da atuação do Estado em muitas partes do mundo e o judiciário precisa saná-la. Mas há, sobretudo, uma grande causa, é a de que só o judiciário tem o papel de proteger as minorias ou de proteger, inclusive, as gerações que ainda não nasceram. E, portanto, o conceito de justiça intergeracional que está presente na Constituição brasileira é uma das motivações da atuação do Poder Judiciário nessa matéria. E o terceiro e último conceito é o de transição energética. Há um diagnóstico preciso de que a grande causa do aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis como o petróleo, como o gás natural, e nós precisamos fazer uma transição energética para as fontes renováveis de energia, e essa é uma das ideias centrais do pacto que nós estamos celebrando. E, felizmente, o Brasil tem condições de ser uma das grandes lideranças ambientais do mundo, porque nós temos energia predominantemente limpa, que é a hidráulica, porque nós temos fontes inesgotáveis de energia, como a energia solar, a energia eólica do vento e a biomassa, e nós temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo, e aqui também eu cumprimento o professor Capobianco, uma das minhas fontes de referência nessa matéria. Portanto, a Amazônia presta serviços pela sua biodiversidade, a Amazônia presta serviços pelo seu papel no ciclo da água, despeja 20% da água fresca no oceano, e tem os rios voadores que vão irrigar o centro-oeste e o agronegócio. Só por desconhecimento alguém poderá entender que há antagonismo entre preservação ambiental e agronegócio, porque o agronegócio depende dos rios voadores que vêm da Amazônia. E o terceiro e grande papel é o seu papel no armazenamento de carbono, que é a grande contribuição que o Brasil dá para a mitigação climática no mundo contemporâneo. Portanto, presidente e senhores ministros, é com grande satisfação que o Poder Judiciário participa desse pacto pela transformação ecológica com medidas muito concretas, que no Executivo envolve um mapeamento e cadastramento de áreas públicas e de áreas privadas para se monitorar, inclusive, o desmatamento e ocupação ilegal. Em segundo lugar, do ponto de vista do Legislativo, para a criação de marcos legais, criando o mercado de carbono e, igualmente, no plano do Poder Legislativo, o marco legal da produção de energia eólica offshore. E no âmbito do Judiciário, nós vamos priorizar as ações ambientais, as ações fundiárias e vamos desenvolver um grande programa de descarbonização do Judiciário. Presidente Lula, eu estive na China, numa viagem institucional, estive com a presidente Dilma Rousseff, que preside o BRICS, e consegui até um dinheirinho para nós financiarmos esse projeto de descarbonização do Poder Judiciário, construindo usinas fotovoltaicas pelo Brasil afora. Portanto, prezado presidente, senhores ministros e todos aqui presentes, essa matéria da transformação ecológica, do enfrentamento à mudança climática, se tornou urgente, já não é mais uma questão para as próximas gerações. O mundo está atrasado e com pressa nessa matéria, e acho que nós temos todas as condições de liderar esse processo, e penso que esse pacto de transformação ecológica é um passo, presidente, para o senhor e o Brasil, o senhor em nome do Brasil, liderar esse grande processo global de transformação ecológica que o mundo precisa e que nós temos o dever de fazer como compromisso com as futuras gerações, com os nossos filhos e com os nossos netos. Muito obrigado. A Constituição de 1988, escrita sob a égide da esperança, consagra o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este pacto, no entanto,
é mais do que o cumprimento de um dever legal. É um pacto de responsabilidade com o nosso querido planeta. As tempestades que devastaram o Sul e as secas que castigaram a Amazônia são os gritos de alerta da natureza chamando pela nossa atenção. E nossas ações serão quanto mais efetivas com a união das nossas forças, rumo a um modelo de desenvolvimento que respeita a dignidade humana e a integridade dos nossos ecossistemas. Estabelecemos um novo marco para o país, no qual a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico e a justiça social e climática se tornam pilares centrais de nossas políticas públicas. Os compromissos que assumimos nesse pacto vão desde a priorização de legislações ambientais até o aceleramento do ordenamento territorial. Da transição para uma economia de baixo carbono até o incentivo às atividades econômicas que geram emprego de qualidade com respeito à preservação dos nossos biomas. Esta não é, portanto, apenas uma agenda ambiental centrada em setores específicos, a exemplo da transição energética que se encontra em curso. Também não se trata de um plano ambiental isolado, e sim de uma proposta de reformulação do nosso modelo de desenvolvimento econômico, que considera todos os aspectos da relação entre a sociedade e o meio ambiente. Queridas amigas e queridos amigos, o dia de hoje carrega um profundo simbolismo. Esse pacto sinaliza que o desenvolvimento que buscamos não é apenas uma política de governo, mas uma política de Estado perene e inclusiva.